Olá, gente. Boa noite a todos e a todas, os amigos do Face. Estamos aqui de volta após os movimentos que tiveram do dia 15 de março, mês passado, e dia 12 de abril, agora recente, onde houve uma aglomeração de brasileiros revoltados, indignados com a grande corrupção em escala que vem se instaurando aqui no Brasil em um governo petista, um governo comunista. E hoje, dia 21 de abril, o dia em que no Brasil se comemora o dia de Tiradentes, de Joaquim José da Silva Xavier, aquele que se tornou um mártir na história da nossa nação, na história de cada um de nós brasileiros, que deu a vida por acreditar e por defender os seus ideais, contra a corrupção também dos seus dias. Uma corrupção que desde a sua época era uma corrupção sistêmica, ou seja, era uma corrupção sistemática, uma corrupção que envolvia todo um aparato do governo da coroa portuguesa e de alguns vassalos aqui no Brasil. Em meados de 1760, quando a coroa portuguesa ela exigia ao Brasil que se pagasse por ano 100 arrobas. E assim a situação aos poucos e paulatinamente ela foi ficando insuportável e ao mesmo tempo insustentável por parte dos nossos irmãos brasileiros. Entre elas, nós podemos destacar a questão do quinto, a questão de um tributo que era cobrado em cima de toda a riqueza que era produzida no país. O país produzia através do ouro, através dos grãos de sementes e etc. Ou seja, fica fácil e simples de se entender. Tudo que era produzido no Brasil, 20% era destinado para a coroa portuguesa. E esses 20%, que é uma porcentagem, se convertendo ele em inflação, você converte porcentagem em fração. E vai dar justamente um quinto. Ou quando você também faz ao contrário, converte uma fração em porcentagem e vai dar 20%. De forma mais prática, basta você pegar um inteiro, dividi-lo em 5 partes, e dessas 5 partes, você tirar um quinto. Vai sobrar 4 quintos para o resto de todo um país, de toda uma nação, e um quinto ia para a coroa portuguesa. É como se você pegasse um bolo, desse 4 pedaços para dividir para todos os brasileiros e um outro pedaço tivesse que dar para o governo de fora, que no caso era o que ocorria em meados de 1760, quando Portugal colonizou o Brasil, quando Portugal dominava o Brasil e justamente instalou esse processo da questão relativa ao quinto, o imposto cobrado pela coroa portuguesa aos brasileiros. Dizem alguns historiadores e a história que quando o quinto começou a ser cobrado, e principalmente sobre o ouro, o nosso ouro, o pessoal insatisfeito dizia que era um quinto dos infernos, ou o quinto dos infernos. E isso se estendeu e criou-se o audágio de que tudo que não presta pertence ao quinto dos infernos. Então, foi justamente dado a insatisfação do imposto que era cobrado pela coroa portuguesa. E a coroa portuguesa não queria só um quinto, ela agora começou a cobrar algo além de um quinto. O que foi chamado também, é chamado pela história, sobre a questão do derrame. E assim se insurgiram, ou surgiram alguns grupos, que hoje nós conhecemos como a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que teve alguns personagens
alguns personagens marcantes na época. Muito se fala naquele que foi o mais importante da Inconfidência Mineira, que é Joaquim José da Silva Xavier, mas também tiveram e outros personagens bastante importantes, como um daqueles também que foi justamente o traidor que denunciou o movimento que estava se insurgindo contra a coroa portuguesa. A exemplo de Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis. Mas houve outros também, entre eles poetas intelectuais, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, João Rodrigues de Macedo e aquele que eu disse, Joaquim Silvério dos Reis. Mas o mais notável dentre eles foi justamente Joaquim José da Silva Xavier, o nosso famoso e inesquecível Tiradentes. Justamente quando ele se programava, e os pontos mais principais da Inconfidência Mineira era justamente a independência do país, a proclamação da República, a questão da transferência da capital para São João del Rei, a criação de uma universidade lá em Vila Rica e a questão do investimento em massa na manufatura nacional. Mas, como José Silvério dos Reis, junto com um grupo deles eram devedores do Tesouro Nacional, eles no dia 15 de março de 1789, ele denunciou justamente os seus colegas, denunciando o movimento da Inconfidência Mineira. E o que é que ocorre? Alguns foram presos, outros foram desterrados para a África e outros foram julgados e condenados, a exemplo de Tiradentes, que foi enforcado e depois o seu corpo esquartejado e os seus membros ficaram expostos em praça pública para que todos os demais que fossem seguir o exemplo da Inconfidência Mineira tivessem medo da coroa portuguesa. E assim o que eu quero dizer com isso é que o movimento do dia 15 de março, o movimento do dia 12 de abril, além de ser um movimento legítimo, um movimento que é legitimado na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 16, é sobretudo justo. Primeiro porque ninguém nunca se ouviu falar de tanta corrupção como no governo petista comunista. Um governo com escândalos que só o mensalão, que só o escândalo de dinheiro na cueca, que só o escândalo do filho do Lula, o Lulinha, que de limpador de zoológico hoje é um dos maiores empresários aqui do Brasil. O esquema hoje atuante e atual do Lava Jato e do Petrolão, que descobriu o que os petistas, através do governo Dilma e a quadrilha petista fizeram com a Petrobras, uma empresa que valia mais de 500 bilhões de reais, e hoje passa a valer apenas só 100 e poucos bilhões. Um golpe e um esquema de corrupção sistemático, que eles insistem em dizer que vinha desde os dias de FHC, mas aqueles que vão depor na Polícia Federal dizem que de forma sistemática, de forma organizada, em forma de quadrilha, deu-se no governo desde o governo Lula. E hoje, os casos de esquema, de desvio de dinheiro já é claro, o envolvimento do BNDES, o envolvimento de empleiteiras, empresas como a Odebrecht, como já citei em outros vídeos, a questão do desvio que houve do estaleiro aqui do Rio Grande do Norte, 100 milhões diretamente na conta e nos cofres do PT, recebido pelo Facari, tesoureiro do PT, e gastos na campanha da presidenta Dilma. A presidenta Dilma que usou os Correios durante o pleito eleitoral para utilização indevida dos seus materiais de campanha, o que já daria cassação do diploma dela e do Michel Temer. Ela não deveria nem sequer ter assumido, quanto mais ter sido diplomada no dia 1º de janeiro, agora de 2015. O desvio justamente para a construção do porto, lá de Mariel, quase 1 bilhão, 682 milhões, desviado também para a Venezuela do Chaves,
e os 150 milhões também para o aeroporto de Cuba, na cidade de Havana. Ou seja, se fôssemos começar a citar os casos de corrupção aqui, nós iríamos passar a noite. Mas é fato que viemos aqui essa noite para celebrar, para trazer à memória essa data célebre, uma data que jamais poderá ser esquecida pelos brasileiros, pelo menos por aqueles que amam a história, pelo menos por aqueles que amam a história do seu povo e a história de sua terra. Por isso, parabenizo o saudoso Tiradentes, como principalmente também os historiadores, que não deixaram ele entrar no marasmo do esquecimento. E hoje é um dia de todos nós, um dia da nação brasileira, um feriado nacional. E assim, fazendo adendo ainda a esta fala, eu quero justamente trazer aqui à memória justamente a questão relativa de Platão, ou melhor dizendo, de Aristóteles, quando ele fala sobre justamente a questão da política e trata a questão dos cidadãos. Ele vem relativamente trazendo uma questão sobre qual é o papel e o dever do cidadão. Como deve um cidadão agir em uma república? Como deve um cidadão agir em uma cidade com seus direitos de cidadania? E é justamente, basicamente isso que eu quero trazer à memória. Quando Aristóteles, ele fala sobre o dever do cidadão, ele diz que deve partir do privado para um todo, ou seja, deve partir de cada um dos cidadãos para a cidade. Para ele, Aristóteles, era inconcebível que um cidadão ele usasse da cidade para os seus interesses pessoais. Ele dizia que o cidadão deveria viver em função da cidade e não a cidade em função do cidadão. Ou seja, resumindo os dias de hoje, o poder público municipal, o poder público estadual, o poder público federal, eles deveriam agir e governar para o bem do povo, para o bem da nação, para o bem dos pobres, para o bem das camadas que são neste país não valorizadas, esquecidas, entregue às valas, faltando a educação com qualidade, faltando a saúde no Brasil, é claro que agoniza, a saúde está agonizando. Nos prontos socorros deste país, nas unidades de emergência de Alagoas como em todo o Brasil, milhares e milhões de nossos irmãos morrem nas filas dos hospitais, sem atendimento, porque falta leito, falta medicação adequada, falta atendimento médico, falta um salário digno para a classe médica, enfermeiro, técnicos de enfermagem, os agentes de saúde, auxiliares administrativos, enfim, falta toda uma logística, toda uma estrutura para que a saúde realmente funcionasse aqui no Brasil. Mas não é porque falta dinheiro, não. É porque o dinheiro que deveria ser aplicado na saúde pública está sendo aplicado em obras lá na cidade de Havana, lá no país de Cuba, está sendo aplicado na Venezuela, está sendo aplicado para um golpe de Estado, um comunismo petista, que estão mancomunados com a KGB da Rússia, que estão mancomunados com o comunismo que aqui na América Latina está mais do que forte, ou forte como nunca. Então, na verdade, não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara dos nossos políticos e é falta da participação direta do cidadão na política pública desta nação. Aristóteles dizia que o verdadeiro cidadão não é simplesmente aquele que mora em uma cidade, em um estado ou em um país. O verdadeiro cidadão, para Aristóteles, era aquele que participa de forma ativa e direta das assembleias que legislam, ou seja, que elaboram leis, e justamente para governar a cidade e também para administrar a justiça. Ou seja, para Aristóteles, o cidadão não é somente aquele que mora na cidade, não é somente aquele que de 2 em 2 anos vota
e nunca é votado, não é somente aquele que diz eu sou cidadão porque vou ter que cumprir meu dever e o resto agora é com os políticos. Não, não é bem assim. Para Aristóteles, a democracia e a cidadania não deveria funcionar assim. A democracia deveria funcionar com responsabilidade. Todo cidadão responsável, ele deve votar e ser votado. Todo cidadão responsável, ele deve fiscalizar, criticar, denunciar as obras realizadas e não realizadas pelo seu governo. Então Aristóteles definia dizendo que o cidadão era aquele que participava das assembleias, que legislava e governava a cidade e administrava a justiça. Ele dizia que o colono e aqueles que moravam na cidade que eram colonizados não eram cidadãos. Aristóteles dizia que os escravos ou os operários, que na verdade não eram escravos e nem estrangeiros, mas dado a sua labuta diária, uma jornada de trabalho de 12 horas, de 8 horas diária, de 10 horas e até de 16 horas, como já houve na antiguidade, eles que ficava difícil desse operário participar das assembleias, porque nas assembleias que são elaboradas as leis, projetos de leis. É justamente nas assembleias que é feita as tomadas de decisão que vai decidir o futuro dos estudantes, vai decidir o futuro dos trabalhadores. Como está ocorrendo hoje uma falta de vergonha, um projeto de lei imoral da terceirização, e onde eu vejo advogados, médicos, pessoas esclarecidas querendo defender a terceirização. A terceirização para Pedrinho Guareche, pós-doutor em Sociologia, é aquilo que desvaloriza o trabalho do trabalhador, que desvaloriza a mão de obra do trabalhador. É um trabalho já mais barato. Através da terceirização, os cidadãos brasileiros perderão a liberdade de expressão. Fica fácil provar isso, basta dizer que eu e você fazemos parte da empresa, a empresa é contratada pela prefeitura, é contratada pelo Estado ou governo federal, e quando eu ou você fizer o que estou fazendo agora, nas redes sociais, ou no seu município, ou no seu estado, para criticar o seu governo, e se você faz parte da empresa terceirizada, bastará apenas um telefonema do gestor municipal, estadual, federal, e eu e você estaremos no olho da rua, porque quem é terceirizado tem, embora tenha alguns direitos trabalhistas garantidos, mas não tem, nunca teve nem terá estabilidade. Por isso, a terceirização é um projeto de lei vergonhoso, que os deputados federais votaram. Aqui da bancada lagoana, a grande maioria aprovou, exceto alguns deputados federais que só o JHC, João Henrique Caldas Filho, exceto alguns deputados federais dos 9, como já disse, resta a você fiscalizar quem foram os demais que não votaram. Mas a bancada lagoana foi omissa, votou contra o direito dos trabalhadores e pela terceirização, sobre o falso pretexto que diz que a terceirização vai promover no Brasil, nesse momento de crise, logo 3 milhões de emprego. Ainda que promova 3 milhões de emprego, mas ao longo do tempo não será um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que vai garantir estabilidade, que vai garantir liberdade de expressão, que vai garantir um direito de liberdade para os pais de família, para os jovens. Por isso, nós devemos colocar em prática aquilo que Aristóteles disse, que um cidadão ele deve participar das tomadas de decisão do seu governo, seja a nível de município, seja a nível de estado, ou seja a nível nacional. Nós devemos perder o mau hábito, o mau costume de nunca participarmos das sessões onde é feita a votação na Câmara dos Vereadores. Nós nunca participamos de nenhuma votação da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Nós nunca participamos de nenhuma sessão no plenário da Câmara Federal em Brasília. Até mesmo porque hoje o governo Dilma, o governo petista truculento, está impedindo que a população participe lá do plenário, sobre um falso pretexto de totalitarismo, ditadura, oligarquia, com intenções escusas. Se você for perguntar de cada 10 cidadãos brasileiros que participa da sessão da Câmara dos Vereadores no seu município, de cada 10, 9 ou 10 nunca participa
e de 10, 9 nunca participaram sequer uma vez na vida. Aqui é nível do exemplo do meu município. O regime jurídico dos servidores públicos municipal foi alterado, ele foi mudado, mas não foi consultada a opinião pública dos trabalhadores. O gari não foi consultado, os professores não foi consultado, o agente de saúde, o médico, o agente administrativo, a merendeira. Ou seja, nenhum trabalhador foi consultado para que os dispositivos da lei, dos artigos que estão dispostos no regime jurídico que reza os direitos e deveres dos trabalhadores de Junqueiro, não foi consultado para ouvir a opinião pública. Mas tem muitas leis que foi mudada e alterada e que estão sufocando e que será prejudicial para os servidores públicos municipais. Os servidores públicos municipais aqui em Junqueiro estão trabalhando agora e haverão de trabalhar com a coleira no pescoço. Na saúde, já impera um sistema que diz que quem tiver duas faltas simplesmente vai levar advertência. Algo ilegal, algo inconstitucional, uma aberração em pleno século XXI. Mas os trabalhadores estão calados. As classes sociais, cada um estão vendo o seu próprio bem-estar. Por isso já disse um grande filósofo grego, quando ele disse que não haveria corruptos se não houvesse corruptores. Ele dizia que a culpa de haver os corruptos são os corruptores. Ou seja, ele dizia que a culpa é do povo. Eu disse em outro vídeo que uma sociedade vigilante, uma sociedade atenta, uma sociedade que critica, uma sociedade reflexiva, ela pelo menos não acaba, mas ela vai inibir os interesses escusos de governantes totalitários, de governantes ditadores, de governantes que não estão nem aí com a opinião pública. Por isso eu convoco o povo de Junqueiro, o povo de Alagoas do Brasil, a mudar esse péssimo costume. Comecemos, pois, a frequentar, a andar nas sessões municipais da Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado e no Palácio, e lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional, para observarmos os projetos de leis que estão sendo elaborados, para denunciarmos muitos projetos que é de contra a classe média e a classe pobre. Por isso, conclamo, eu convoco ao povo de Junqueiro, meu povo, os trabalhadores, para que a partir deste momento você seja um sentinela, um vigilante. Eu vou repetir, o regime jurídico municipal de Junqueiro foi alterado. E hoje ele se tornou como com a coleira no pescoço dos servidores públicos. A saúde hoje está colocando coleira, está fechando o cerco contra os trabalhadores. Existem pelo menos 3 formas da gente dar o troco. A primeira denunciando, a segunda criticando e a terceira, o maior delas é nas urnas. E também participando das sessões da Câmara dos Vereadores aqui, Municipal de Junqueiro. Por isso, fica a dica. Quero deixar um abraço e citar mais uma vez o grande filósofo Aristóteles. Nem todo mundo que mora numa cidade é cidadão de verdade. O operário não participa das sessões da Câmara dos Vereadores porque não tem tempo. Os jovens, porque ou estão no videogame, ou estão no Facebook e WhatsApp, ou estão dormindo além da conta, e não tem mais uma juventude que protesta, uma juventude que tem coragem de sair às ruas para protestar contra a tirania de governos absolutistas e totalitários. Por isso, vamos, meu povo, vamos, Junqueiro, vamos o movimento MBL de Arapiraca, o movimento Brasil Livre, o movimento É Hora de Mudar o Brasil, do qual eu sou fundador, o MBL também de Maceió, movimento Brasil Livre. Vamos fazer um movimento em massa, tanto protestando contra a corrupção do governo petista, ou contra qualquer outro governo, seja do PSDB, seja do PMDB, todos corruptos têm que estar na cadeia. E a nível de município, nós também devemos começar a nos mobilizarmos para protestarmos, fiscalizar as leis e os projetos de leis que estão sendo votados na Câmara dos Vereadores. Pegar cada cópia do regime jurídico e distribuir para os nossos munícipes, para o povo do nosso município e os funcionários públicos. Fica a dica, quero deixar aqui um abraço, uma boa noite
e um beijão no coração de todos vocês. E viva a democracia, viva a todos nós, viva a mim, viva você, viva ao Brasil, viva ao meu povo de Junqueiro, viva aos servidores públicos municipais. Um abraço e um beijão no coração do seu amigo Alexandre Kennedy.